Bom dia! O sucesso para o adulto infantil. Como é que fica isso? O adulto infantil, que também é conhecido como Peter Pan, como Por a Eternos. Seguinte, é um mega desafio para quem precisa lidar com as coisas do mundo adulto, já que o Por Eternos, ele é conhecido como aquele que quer permanecer no paraíso da infância. Então, bora tomar um café, ou melhor, hoje eu vou fazer um cappuccino aqui com vocês, uma receita muito próxima de cappuccino, tomar um suquinho de laranja também, porque hoje é dia da gente falar do lançamento do meu e-book, do meu livro, chamado, aqui ó, O Desafio do Sucesso para o Por a Eternos, Metanoia e Transformação Profunda no Caminho Profissional. Então, esse e-book está chegando hoje, dia 28 de outubro de 2024, está chegando hoje na Amazon. O link eu vou deixar lá no meu Linktree, que tem tanto no meu perfil no Instagram, quanto aqui na descrição do vídeo no YouTube, porque essa live está sendo feita pelo Instagram, mas vai ficar replicada no YouTube também. E eu quero deixar também para você o recado que o link vai estar diretamente também na descrição do YouTube, onde lá a gente consegue deixar links externos também. Bom dia, bom dia, bom dia! Então a gente vai começar hoje fazendo um cappuccino gostoso, cappuccino receita italiana, que é aquela que vai só leite e café. Embora eu não tenha um expresso aqui, eu tenho para vocês aqui, ó, um cafezinho da Moka, a Bialetti, a minha é da Itália ainda, ó, italianinha, também conhecido como Moka italiana, cafeteira italiana, Moka, Bialetti, são todos nomes da de Itacuja aqui, ó. Mas eu também tenho aqui um leitinho espumado que eu fiz pra gente colocar aqui no nosso cappuccino. Deixa eu colocar primeiro leite. Eu acho que na receita original só vai a espuma, mas como a gente gosta, né, a gente vai botando uma espuminha aqui por cima, vai tentando deixar bem bonitão aqui para acompanhar para vocês aqui. Marcinho, bom dia, como é que tá aí no Pará, meu lindo? Como é que tá? A gente hoje vai falar de desafio profissional para o adulto que insiste em permanecer na infância, o adulto infantil, o Por a Eternos, ou também conhecido como Peter Pan, ou, como a gente sempre fala, o Por a Eternos, a criança eterna. Nina também tá chegando aqui. Nina, você passou pelo estúdio de tatuagem esses dias, Nina? Eu tô querendo dar um pulo lá. Eu me dei conta que esse braço tá quase sem tatuagem, Nina. Eu preciso lá visitar a nossa amiga Jan. A gente precisa aí fazer mais tatuagens e quem sabe a gente se esbarra por lá também. Ó, eu não sei fazer latte art, aliás, acho que essa espuma aqui não dá pra fazer latte art, mas eu quero tomar esse cappuccinão aqui com você, botar uma canelinha aqui por cima. Aqui, tá aqui, ó. Saúde pra nós, um cafezão, um cappuccino pra gente tomar aqui no lançamento desse livro. Esse livro, ele foi construído a partir... Eu tive um insight, né? Dentro de uma mentoria que eu faço, né, para gestão de consultório, e eles sempre falam, né? O Lucas Calone, o Matheus Guimarães, eles sempre falam pra gente pensar em infoprodutos para atender também nossa clientela que não está no consultório, porque eu sou psicólogo clínico, para quem não me conhece, sou psicólogo junguiano, para quem não me conhece, né, me formando aí também em arte terapia, mas principalmente porque tem gente que às vezes não está no momento da clínica, não está no momento da terapia, mas gosta de consumir os vídeos aqui no Instagram, gosta de consumir os vídeos no YouTube também, mas também gosta de outras formas de aprender e conhecer o profissional, né? Bom dia, Tadeu Ramos, chegou também, Tadeu, já montei um cappuccino aqui, ó. É uma espécie de cappuccino bem mequetrefe, não é bem a receita italiana, né? As proporções não estão adequadas, mas a gente improvisa aqui, ó. Tem até uma espuminha com canela. E aí, nessa mentoria, a gente teve a ideia, né? A gente não, né? Eles incentivam a gente a lançar infoprodutos. Eu fiquei pensando assim, bom, curso, muita gente já viu curso comigo, né? Vira e mexe, eu tô dando curso ao vivo aqui, pensei em fazer curso gravado, mas aí eu falei, gente, eles falaram, vocês não têm nenhum material que vocês gostariam de compartilhar aí com seus clientes, né? Eu falei assim, gente, eu tenho a monografia que eu fiz lá em 2014 para especialização de psicologia junguiana,
por que não pegar esse material que está voltado para a monografia, para uma conclusão de curso de especialização que eu fiz no IGEP. Quem me pergunta, às vezes tem pessoal que me pergunta, indicação de curso e tal. O IGEP, Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, lá com o Valdemar Magaldi, com a Simone Magaldi, Cristina Guarnieri, Luciana Antonioli, Lilian Wurzba, Jacques Salvador e tantos outros que são maravilhosos, né? E aí pensei, por que não pegar este material, que é um material que quando coloco questões sobre Puer Eternos, né, no canal do YouTube, sempre estoura a visualização. O pessoal adora essa temática, porque é difícil entrar na vida adulta, né? Às vezes a gente já está na vida adulta faz tempo, e como é que é difícil, às vezes, a gente chegar na vida adulta, né? E aí eu pensei, por que eu não pego esse material que eu já tenho, que está interessante, dou uma mastigada nele, porque ele está muito técnico, voltado, obviamente, para uma conclusão de curso, mas por que eu não trago isso para o grande público? O Tadeu tá falando assim, que chique, eu fui de cafezinho básico mesmo. Olha, eu só botei um leite aqui, porque o cafezinho básico do nosso todo dia, ele tá aqui também, né? E mandem essa live para as pessoas, para os amigos, convidem os amigos para ver também, falem sobre o livro, por favor, né, ajuda a gente aí na divulgação desse livro. Aqui, quem tá no YouTube, manda também para quem você acha que precisa mandar. E esse livro, eu tenho um carinho muito grande por ele, e ele marca aí um período importante na minha vida, que foi a minha própria metanoia, quando eu estava lá com meus 32, 33 anos de idade, que foi um período muito importante. E essa temática, ela caiu na minha cabeça naquela época, né? Eu estava ali saindo da prefeitura, eu trabalhava como psicólogo na prefeitura de Santo André, retomando full time o consultório, porque eu sou formado aí há 23, quase 24 anos, né? Mas consultório eu fiquei desde que eu me formei, mas quando eu entrei para a prefeitura, essa carga horária de consultório diminuiu bastante, né? Porque, enfim, já eram 40 horas na prefeitura, né? Então era bastante coisa. Mas aí eu saí da prefeitura e retomei full time o consultório, né? Mas nesse período, né, eu tive vários sonhos anotados, trabalhados em terapia, não só com a Janete Angelino, minha primeira terapeuta junguiana, mas também com a Simone Magaldi, minha analista em andamento, né? E aí eu penso o seguinte, né? Por que não compartilhar? E é sobre esse livro que eu quero falar um pouquinho para vocês. Mas antes eu quero falar também 2 recadinhos, né? Eu tô aí com dois trabalhos para vocês, né? Que algumas pessoas não sabem que eu trabalho com isso, né? Com terapia breve, também trabalho, porque eu sou analista junguiano, terapeuta junguiano, mas também as pessoas não sabem, né? Que existe um processo de terapia breve, que é possível também fazer uma terapia breve. Eu faço uma terapia breve agora, nesse fim de ano, são 10 sessões, né? Voltadas aí para o futuro do ano que vem, né? Ou seja, vamos planejar 2025, né? Então são 10 sessões voltadas para esse planejamento, né? De tudo que a gente quer planejar para o ano que vem. Pode ser amor, como se fosse possível planejar muita coisa nesse campo, mas assim, o que a gente vai planejar? Amor, saúde, se eu vou fazer alguma coisa, se eu vou fazer alguma coisa em trabalhos de devoção, de vocação, se eu vou fazer algum trabalho específico, uma transição de carreira, um aprofundamento, um curso, um planejamento mesmo, porque eu percebo que eu tenho muitos clientes que são da área de gestão, de coordenação, empresários também, que ficam pensando, né, na parte administrativa só do seu trabalho, mas também às vezes sentem ali que está faltando a parte profissional, o desenvolvimento do profissional. Porque o empresário também é um profissional, embora às vezes ele esteja ali gerindo, às vezes ele está ali também trabalhando. Eu também sou empresário, né? Eu sou psicólogo clínico, mas também sou empresário, empresario a mim mesmo dentro do consultório, né? Então a gente tem ali todo o planejamento para o próximo ano, a gente estabelece algumas metas, a gente conversa sobre isso. Tem gente que morre de medo de meta, foge de meta, mas é importante a gente também falar sobre isso. Eu também tenho um trabalho aí que eu estou criando aí com algumas pessoas que já estão me procurando para isso. Já faço isso no individual, mas estou levando isso para grupo, que é a Jornada para o Psicólogo Iniciante, que são ali 6 encontros, onde a gente vai falar sobre como implementar um consultório psicológico, né? Nós vamos falar de prospecção de clientes, vamos falar de prontuário, de técnica de trabalho, nós vamos falar também de documentos psicológicos que a gente às vezes precisa emitir,
Precificação, que é uma coisa muito importante, isso tem a ver também com sucesso profissional, né? Porque às vezes a gente não faz ali a precificação adequada do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso produto, e aí a gente fica sofrendo, né? Vendendo o almoço para comprar a janta, e a janta para comprar o café da manhã, e assim vai. Mas a gente vai falar sobre tudo isso, mas vamos pegar aqui a linha mestra do livro, que é o desafio do sucesso para o Poor a Eternos, né? Botei aqui um jovem de cabelos encaracoletes aqui na capa, com um óculinho, porque enfim já está precisando dar uma enxergadinha melhor nas coisas, né? Porque depois dos 40 a gente às vezes precisa usar óculos, né? Então, metanoia e transformação profunda no caminho profissional. Por que eu escolhi essa imagem aqui, né? Porque quando a gente perde o horizonte, a gente se lasca. E a metanoia, muitas vezes, ela é essa crise existencial na meia-idade, que não necessariamente ela é com 45, 55, mas quando essa crise desperta, o James Hillman coloca muito isso, né? Que a metanoia, ela está muitas vezes associada com esse momento divisor de águas, onde algo acontece que me faz repensar tudo. Espiritualidade, relacionamento, família e profissão, para onde é que eu vou, de onde é que eu vim, eu estou alinhado com aquilo que eu me propus lá atrás. Então, esse é um livro que serve sim para os jovens profissionais que estão iniciando na carreira e tal, mas eu converso mais diretamente com quem já está aí com algumas horas de voo, né? Beatriz Machado chegando, Estela também, bom dia, né? Estamos falando aí, tomando um cappuccino, né, que eu fiz aqui um cappuccino, uma receita meio mequetrefe, mas estou aqui tomando meu leitinho com canela e tudo mais. E também um suquinho de laranja, né, o leite com o ácido aqui vai ficar maravilhoso isso dentro da minha barriga, né. Bom dia, Estela, linda do meu coração. A gente está falando sobre esse momento divisor de águas que é a metanoia, que também é conhecida como crise da meia-idade. Essa crise da meia-idade, ela vem quando começa a aparecer ali uma certa idade, começa a aparecer uma inquietação, a gente meio que vai fazendo um balanço da nossa própria vida, às vezes a gente é mais consciente desse balanço, às vezes a gente tem uma insatisfação que a gente não consegue identificar ao certo o que ela é, né? Então a metanoia, ela marca muito esse momento. Deixa eu arrumar minha camisa aqui, eu botei uma camisa tão bonitinha lá do Hélio Job, que agora está fazendo transição para uma marca chamada Arpon. Botei aqui, ó, óleos gregos para espantar tudo que é coisa ruim, não é mesmo? Quem é de botar também tem um colarzinho de óleo grego. Isso lembra muito minha avó, que adorava óleo grego. Ela tinha lá os brinquinhos dela, tinha anel também, tinha colar com óleo grego, tudo, né? Minha avó, que não é grega, mas gostava muito do óleo grego. Então tô aqui com esses olhinhos gregos todos aqui para espantar. Já que estamos falando de sucesso, vamos espantar, vamos energizar as coisas aí, né? Seguinte, metanoia é esse período onde eu tenho um questionamento profundo, né? Uma transformação profunda, mas apenas eu vou me transformar se eu me permitir vivenciar essa experiência. Lá na alquimia, o crisol é onde acontecem as crises, as transformações. E a metanoia, ela é esse convite da nossa psique, do nosso próprio self, né? De uma maneira às vezes bem dolorosa, para que a gente pare, para que a gente pense, para que a gente repense, para que a gente planeje e replaneje. Por isso que eu estou lançando aí essa questão das 10 sessões dessa terapia breve focada para planejamento para o próximo ano. Aproveitando que é fim de ano, são 10 sessões, né? Podem ser semanais ou quinzenais, né? Para a gente fazer essa transição, porque ano novo, vida nova. É o primeiro vídeo do meu canal no YouTube. Ano novo, vida nova? Existe isso? Ano novo, vida nova? Porque o que muda do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? De fato, nada. Mas o que muda é que a gente consegue delimitar um tempo para que a gente coloque como parâmetro, né? Para que a gente consiga estabelecer ali alguns parâmetros, alguns delimitadores, alguns balizadores para a gente saber e a gente conseguir também entender como é que está o nosso fluxo, porque a vida é o quê? Um constante revisar essas questões todas. Lembrando o seguinte, que eu sou extremamente contra o pensamento de meritocracia, ou seja, não adianta só se esforçar que a gente vai conseguir, a gente sabe que a matemática não fecha dessa forma na vida, então eu sou contra. Porque a gente na psicologia analítica, a gente tem a noção da função transcendente,
Ou seja, eu tenho uma situação aqui, outra aqui, como é que eu chego nesse terceiro elemento? Né? Como é que eu transformo, como é que eu transcendo? Essa é a função transcendente, porque o sucesso muitas vezes a gente associa com riquezas, bens, esbanjar, às vezes até esbanjar, né? Até ostentar, e não tá nesse lugar. O sucesso a gente pode entender como uma realização plena de algo, e às vezes existe o retorno financeiro junto, e às vezes não, mas isso em nada desmerece a experiência de transformação, essa jornada como um todo. É claro que eu também tenho especialização em psicologia financeira, e é claro também que eu gosto de falar da questão do planejamento financeiro, da reserva de emergência, do planejamento de aposentadoria, né? Às vezes até do planejamento sucessório, né? Que é o que eu vou deixar para os meus entes e tudo mais. Então, sucesso não é só esse parâmetro, né? Às vezes a gente pode pensar que o sucesso é só quando eu alcanço determinado lugar, mas a gente sabe que nas questões da sociedade existem muitas desigualdades, e muitas vezes aquela pessoa que está mais por baixo não vai chegar lá em cima, não existe. Eu não trabalho com essa romantização de faça o seu primeiro milhão, não trabalho com essa romantização do alcance a riqueza, não é isso, né? É claro que é importante o dinheiro, mas se a gente colocar somente o dinheiro como um parâmetro, para onde é que fica a questão da autorrealização? É claro que falar de autorrealização viajando em Paris deve ser muito mais interessante do que comendo um lanchinho ali na praia aqui no litoral de São Paulo. Claro que deve ser mais interessante. Entretanto, isso não é o parâmetro também, né? Porque a autorrealização, essa metanoia, ela vem para dar uma equilibrada naquele propósito existencial que eu tenho e aquilo que eu estou realizando. Por isso que o desafio do sucesso para o Puer é gigantesco. Primeiro que o Puer, ele idealiza esse jovem eterno, essa criança eterna, né? A criança é a fantasia, né? O arquétipo da criatividade, da fantasia, do prazer também. Mas aí eu fico, o Puer, né? Eu vou botar eu, né? Mas somos todos nós temos o arquétipo do Puer, né? Todos nós temos todos os arquétipos. A gente às vezes fica nessa fantasia de vou realizar, e essa fantasia às vezes por si só já basta. E a gente chama isso de vida provisória. A gente vive essa vida provisória. Quando acontecer e o tempo passou, sabe o meme? O tempo tá voando, Sueli, o tempo tá passando, Sueli. Lá do Tapas e Beijos, a Fernanda Torres com o André Beltrão, você já deve ter visto aí na internet esse vídeo. O tempo passou, Sueli, o tempo tá passando. Ó, o tempo passou de novo. E é isso. Só que na questão do Puer, né, ele fica preso nessa vida provisória, nessa fantasia, pelas inseguranças todas e pelo medo de lidar com a frustração, porque a frustração do fracasso é grande. Às vezes a frustração também, nem só do fracasso, mas do tempo do negócio acontecer, porque existe isso também, né? Às vezes não é nem só do fracasso, mas o tempo do negócio ficar pronto. O apressado come cru, né? Eu me surpreendi esses dias com uma coisa que eu falei assim, gente, sempre falo assim, vai cozinhar leite condensado na panela de pressão, deixa 40 minutos lá dentro, né? Aí eu falei, tá bom, mas pensa assim, ver como que funciona, quanto de água tem que pôr, porque eu nunca tinha feito em casa e tal. Achei uma receita da Rita Lobo, e ela coloca assim, né, que cozinha nos 20 primeiros, pegou pressão, 20 minutos, desliga, espera perder a pressão, aí pode abrir. Falei, nossa, só 20 minutos, porque ainda tem aquele tempo residual, né? Eu apressado come cru, mas eu consegui esperar e deu certo. Ficou mais cremoso, né? Porque às vezes você deixa muito tempo, aquilo cozinha muito, fica muito escuro, né? Às vezes fica até um pouquinho amargo. O Tadeu tá falando assim, ó, tá cheio de gurus vendendo essa ideia de riqueza fácil, e muita gente acaba caindo nessa falácia, se culpando quando não dá certo. Muito importante esse seu vídeo para alertar. Sim! Porque é muito sedutor, né? A gente, aliás, está enfrentando um problema gigantesco no nosso país com as promessas. Minha cachorra operou, eu tirei o colar dela e tá aqui do lado. Ela tá bem já, gente, tá? Não precisa se preocupar. Mas a gente está enfrentando no nosso país uma coisa que eu considero absurda, que é essas casas de apostas online e tudo mais, e esses influencers que colocam essa promessa de riqueza fácil e depois se isentam
numa falha de caráter gigantesca. Ah, mas eu não mandei jogar, só falei que existe, não mandei jogar, eu não jogo. Joga com responsabilidade, só que a pessoa é tão safada que ela não entende, né, que vício funciona assim. Então essa pessoa tá agindo como uma espécie daquele traficante que dá o primeiro negocinho pra pessoa usar e se viciar, né? Então assim, isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim, porque nós temos no nosso país uma desigualdade social grande. Não tô nem falando só de pessoas ambiciosas, porque existe também, né, uma galera que é ambiciosa e que vai entrar nesse jogo por ambição, né? Mas existe também uma galera que tá desesperada. Eu vi esses dias uma história da moça que, para comprar a carne do açougue, né, que ela não tinha o dinheiro da carne toda, ela foi e começou a investir, perdeu o dinheiro da carne, da refeição. E aí você entra naquele vórtice que não consegue sair, né? Então assim, o quanto que isso é ruim, porque essa ilusão, né, traz pra gente ali essa esperança, né? E vou falar da esperança, mas uma outra coisa que me chama muita atenção no nosso país é o tal do crédito. Porque às vezes a gente pensa na aposta, mas a gente não entende crédito também como podendo ser um vício. Cartão de crédito não é renda extra, cartão de crédito é dívida, mesmo que eu pague ele em dia certinho, todo mês, né? É uma dívida que eu assumo com aquela operadora de cartão e estou pagando todo mês, mas não, a gente tem uma cultura de renda extra, vamos parcelar, e parcelar, perder de vista é tão gostoso, né? Só que é tão ruim pra gente, porque a gente não tem o que? A organização financeira. Isso que o Tadeu colocou dessa riqueza fácil tá nesse lugar que a pessoa fala, vamos multiplicar, daqui a pouco você tem enriqueça investindo R$1 por dia. Isso não existe, não existe, não dá para você enriquecer investindo R$1 por dia, não dá, não dá, né? Rodrigo, mas eu junto então R$30 e compro uma ação que pode crescer. E como que você vai saber qual que vai crescer? Como é que você tem certeza que essa ação de R$30 ela vai valer 1.000 daqui a pouco? Não tem. Renda variável, que são ações, essa renda variável ela é para pessoas mais experts. E é um conhecimento também que oferece maior risco. O conhecimento não, é um investimento que oferece maior risco. Se até renda fixa tem risco, né? Porque a renda variável não teria, só que se ilude, né? E tem gente que faz reserva de emergência em renda variável. Gente, não! Reserva de emergência é em renda fixa, a mais segura possível, né? Não vou falar disso aqui, dar dicas disso, mas assim, em vez desses influencers orientarem sobre educação financeira, como eu lido com o meu dinheiro, vendem vídeos, cursos, né? Fazem propagandas. Então teve uma vez uma influencer que fez uma propaganda de sei lá o que, né? Assim, era um vídeo neutro, mas ela tava vendendo um produto ali no meio, não botou que era venda e tal. Enfim, tá cheio disso, né? Procura aí no YouTube, né? Os piores conselhos de influencers. Procurem isso, vocês vão ver que existem vídeos a respeito disso. Tem pessoas que vão orientar sobre isso, os piores conselhos sobre finanças, sobre educação financeira. Porque tem uma mentalidade, né? E aí é aquela história, todo dia levanta um trouxa e um esperto. Quando esses dois se encontram, sai negócio. Então, quem eu sou nessa história? Eu não preciso ser o esperto, né? O espertalhão que vai lograr todo mundo. No sábado, o Valdemar Magaldi, né, lá no curso de arte terapia, numa aula que eu e a minha amiga Flauziana, a gente estava tão eletrificado nessa aula que a gente matracou a aula inteira. Valdemar, perdão, mas 2 poor matracando junto, dá nisso, né? Perdão, Valdemar, eu fiquei quase nem dormindo de sábado para domingo pensando nas matraquices que eu fiquei fazendo com a Flávia. Mas é que a aula estava tão interessante, a gente estava tão mexido. E o Valdemar trouxe pra gente ali um conto dos irmãos Grimm, que eu não vou me adentrar aqui, depois vocês procurem, que é O Camponês e o Diabo. É um conto curto, né? Que é bem interessante. Então, assim, a ingenuidade, ela não é uma qualidade necessariamente, ela é mais um defeito, porque eu não me preparo para lidar com a maldade que está por aí, né? E quando a gente acaba sendo esse ingênuo, esse trouxa que acorda todo dia, isso é ruim pra gente, porque a ingenuidade não necessariamente é bondade.
E aí a gente volta porque eu queria falar da esperança. Lá na mitologia, a Pandora abre a caixa e saem todos os males, né, de dentro dessa caixa, exceto a esperança. Então a esperança também é um mal. De que forma? Se ela não for bem entendida, bem utilizada, a esperança, que é o que nos dá o horizonte, a gente visualizar o horizonte, a gente fica nessa esperança eterna e a gente não se prepara porque a gente confia demais naquilo, ou em Deus, ou em alguma coisa que vai acontecer, ou na aposta que vai render, ou não sei o que. A gente coloca todos os ovos na mesma cesta e essa cesta cai, e essa cesta quebra, né? Falando durante a aula, que absurdo, senhor César. Toda a aula do Valdemar Magaldi, ela é uma injeção de conhecimento e mais de sabedoria. E a gente mexe, a gente fica mexido, porque tem coisa que vai mexendo na nossa estrutura, ainda mais porque na segunda parte do dia a gente teve, né, a gente ainda ia ter, e a gente teve uma aula com a Cristina Guarnieri, que eu fiz uma live aqui no Instagram. Para quem tá vendo no YouTube, vai lá no Instagram, Rodrigo César Psi. Eu fiz uma live que tá escrito assim, avisos da semana, né? E esse avisos da semana eu falo um pouquinho sobre essa aula que eu ainda ia ter, né? Porque a gente escolheu fotos, a gente trabalhou com fotografias para contar a nossa história. E eu te faço esse convite. Pega fotos da sua história, da sua vida. Se olhe. E aquelas fotos que eu escolhi, elas diziam algo. Elas estavam me dizendo algo. Mas as fotos que eu não escolhi me disseram muito mais, né? Então, assim, o que faltou ali, né, disse muito mais. Mas, ao mesmo tempo, tudo é processo. Então, assim, eu já estava ansioso com essa aula da tarde. O Valdemar estava trazendo aquela enxurrada de conhecimento e sabedoria, porque o Valdemar é desses, né? Ele traz muita sabedoria, muito conteúdo. E aí, eu tava aceso, né? Calhou de eu e da Flau ficar na última capa. Eu não gosto de ficar lá na última mesa, né? E a gente divide mesa para 2 pessoas, né? Eu não gosto de ficar no fundo, primeiro porque eu gosto de enxergar de perto, gosto de ouvir, eu gosto de ser o baba-ovo, né? E eu estava falando, e aí eu soube que os professores estavam já separando a gente na próxima aula. Teve recado da coordenadora do curso, doutora Simone Magaldi, que não era pra gente sentar junto. Mas eu vou fazer o que eu sou um por, gente. Eu adoro fazer as coisas, mas Valdemar, me perdoa mesmo, Valdemar, por favor. Eu não tenho um pingo de juízo na minha cabeça, Valdemar. Vamos tomar um suquinho também. Lembrando assim que eu passei por um período de adoecimento e minha vida social zerou. E eu tava ali na minha vida social, né, em 1 mês e meio, minha vida social de sair pro mundo, que era ali, né, porque eu não tava saindo, né, tava me recuperando, precisei ficar acamado e tudo mais. E aí eu tava ali mega ansioso também. Não justifica a falta de educação, gente. Vamos mudar de assunto? Vamos voltar aqui pro tema, que eu já tô me queimando demais, gente. O livro dá pra você ver no Kindle, que é esse aparelhinho aqui, tem outras versões também da Amazon, mas também você pode ler pelo aplicativo Kindle no celular e também pode ver no notebook, que dá pra ver também, baixar no notebook. Uma coisa interessante o livro dá pra comprar, mas também dá pra você ler naquela assinatura do Kindle Unlimited, sei lá como pronuncia isso. Também dá pra ler por lá, também dá pra baixar por lá. Ah, e tem uma dramaturgia minha, pra quem não sabe, eu sou dramaturgo também. Tem uma dramaturgia minha aí que tá gratuita essa semana, tá? Tá R$0, é a tal da miopia, uma dramaturgia sobre esquizofrenia. Eu coloquei ela aí gratuita pra vocês baixarem e lerem e verem também essa dramaturgia. Sonho em Ebulição é uma outra dramaturgia minha que eu falo sobre metanoia, sobre crise da meia-idade. É sobre a personagem que tem um pesadelo recorrente e ela tá numa transição de carreira e ela busca e ela conta toda essa história, né? Ali são 3 personagens, é a Joanna Semele, o João Sísifo e o John Blade.
São esses 3 personagens, né? Que vão falar ali de transformações internas. O João Sísifo, tenho um carinho por ele, mas eu fui generoso quando eu criei ele. Eu deixei o cenário dele a parte mais interessante do cenário. Se tiver gente do teatro que quer ensinar o texto, vai fundo, tá? Só conversa comigo pra gente conversar a respeito. Mas enfim, o desafio do sucesso profissional. O Jung, ele fala sobre os pares de opostos, que são bom e mal, que mais? Tudo que é oposto, né? A inveja com o dadivoso, né? Com ser dadivoso, generoso. Então a gente tem todos os pares de opostos. Então, o que está manifestando está na luz da consciência e o que não está na sombra. Então, por isso que sombra não necessariamente é um conceito que a gente vai falar que é só o negativo. Não, ele pode ser negativo em sentido que ele está fazendo uma oposição ao que está na consciência, né? Que é o positivo e o negativo, mas não necessariamente que é uma qualidade positiva. Se eu sou uma pessoa má, a bondade está na minha sombra. Se eu estou vivenciando o fracasso, eu preciso olhar para o sucesso. Mas se eu estou vivenciando o sucesso, eu não posso descuidar do fracasso, porque isso é o planejamento. Porque mar calmo não faz bom marinheiro. E a vida vem para mostrar para a maioria das pessoas que o mar não é calmo. Saúde. Tá esfriando, depois eu fico. Eu falei que era uma live de café. Aí da outra vez eu fiz uma live de café com comes. Não deu pra comer nada. Esfriou tudo, não comi nada. Então hoje só tem bebes aqui. O livro ele está dividido em 3 grandes capítulos, né? Mas ele tem uma apresentação. A dedicatória, gente. Olha que fofa a dedicatória aqui, ó. Dedico este livro ao selfie, este safado. Por que eu tô chamando selfie de safado? Porque se a gente não tá no nosso caminho, na nossa autorrealização, e o selfie quer se realizar, ele tem um propósito, ele vai provocar uma crise. Vai provocar um adoecimento. Às vezes ele manda uma sincronicidade num sonho, numa situação, mas muitas vezes ele bota a gente de cama, bota a gente pra repensar. Então assim, quando eu fiquei de cama, esse mês que passou, quase 2 meses que passou, né, eu falei, o que eu faço da minha vida? Porque eu não tava conseguindo atender, porque eu tava muito exausto e tal. Falei, o que dá pra fazer é o livro. Então, caí em cima do livro, fui fazendo esse livro, fui montando. Precisava? Não, podia ter ficado só assistindo TV e tudo mais. Mas não, eu também queria produzir algo, porque eu não estava me sentindo bem sem produzir, né? Embora assim eu fui num ritmo, não me sobrecarreguei, obviamente, porque às vezes o burnout, essa sobrecarga de estresse, ela também é um sinal do self que você não está indo para o caminho certo. Tem que rever alguma coisa nessa rota. E a gente esquece às vezes de revisar a rota, a gente não tem a ousadia de olhar para essa rota e falar, deu merda, vamos para outro lugar. Porque às vezes a gente precisa disso também. E não necessariamente a gente vai fazer isso jogando tudo pra cima, sendo imprudente. Não, pelo contrário. A minha questão é sempre o planejamento. Por isso que algumas pessoas me procuram justamente na terapia breve, que acaba sendo muito mais focada, porque a terapia breve ela é focada, né? Tawane, bom dia, gata. A terapia breve voltada para a questão profissional, para a transição de carreira, para a reorientação vocacional, né? Então muitas vezes a gente vai lidando com todas essas coisas na vida e a gente se perde porque a gente não tem a ousadia. E aí a gente adoece, a gente pode deprimir, a gente pode ficar ansioso, a gente pode adoecer fisicamente, pode estremecer relações, né? O nosso rendimento no trabalho já não é mais o mesmo, aí se a gente às vezes é seletista, né? Por exemplo, sei lá, PJ numa empresa, prestando serviço, a gente começa a achar que a empresa está devendo pra gente. Então eu tenho lá a caneta, vou levar a caneta embora porque a empresa vai me pagar de alguma forma, né? Então isso já é um sintoma de burnout, de que algo não tá legal e que a gente precisa repensar as coisas, né? A psicologia junguiana, eu vou falar uma coisa que eu já falei em live, espero que vocês não se choquem e entendam a profundidade do que eu tô falando. A psicologia junguiana é a preparação, né? Assim, a psicoterapia junguiana, o processo de individuação é a preparação para morrer em paz com a gente mesmo, da melhor forma que deu para viver,
né? Só que a gente tem naquela ideia da sociedade do cansaço, né? Desses parâmetros todos, que eu tenho que estar sempre lá brilhando. Se eu não for o mais rico do universo, não foi. E não é isso, né? O que é isso? É preparação. É esse self, esse si mesmo que tem um propósito, que é o maestro regente da nossa psique. Ele tem um propósito de autorrealização, um propósito de realização que a gente chama de daimon, de propósito existencial, de missão, como você quiser chamar. Essa vocação, esse chamado, esse algo para a gente realizar, muitas vezes ele tem um componente social direto. Por isso que às vezes vem através de um hobby, através de um trabalho voluntário, mas muitas vezes a gente já consegue fazer isso através da nossa profissão, da nossa atividade profissional, do nosso ofício. Eu consigo fazer muito isso pela minha profissão ser uma profissão assistencial, né? Não assistencialista, mas de assistência, onde a gente promove ali um serviço, né? A gente provê um serviço de saúde mental, de autoconhecimento e tudo mais. Então, tem ali, ainda mais eu que faço YouTube, ponho livro, essas coisas todas, eu tô ali falando às vezes com pessoas que eu nem conheço. Quantas pessoas às vezes me agradecem no YouTube mesmo, ou me chamam na DM, no Instagram, para me agradecer por um determinado vídeo, e assim, não desenvolvemos um processo terapêutico, porque a pessoa precisava ouvir aquilo e me agradece pela palavra que eu levei. Eu nunca mais vou ver essa pessoa. E é isso, porque a gente do lado de cá também não vê, às vezes, por exemplo, um vídeo no YouTube, né, sei lá, de várias pessoas que botam, a gente tá pesquisando um assunto e começa a aparecer, aparece um do nada que fala, nossa, esse aqui fez muito sentido, mas eu nem me inscrevo no canal da pessoa. Ao contrário de vocês que devem se inscrever sim aqui no meu canal, bater o sininho, dar o like, comentar, mandar pros amigos. Célio chegando, bom dia, Célio. E a gente vai indo, vendo essas coisas todas, e é o nosso amadurecimento, é o nosso processo de individuação. É o sentido teleológico da vida, esse sentido de direção, não é teológico, é teleológico, ou seja, a direção daquele meu crescimento, desse meu tornar-me indivíduo. Essa é a questão do processo de individuação, onde eu vou me tornar indivíduo, onde eu vou realizar as minhas máximas potencialidades, do jeito que deu para fazer. Porque a gente às vezes tem essa cobrança, né, insana de parâmetro de resultado e não é muito legal. Sério, você começou? Bom dia, leu o e-book? Seu barra meus. É nosso. Espero que esteja gostando. Eu mesmo que revisei, lembrando que eu tenho dislexia, tá, gente? Então se vocês encontrarem erros de português, digitação e concordância, tem a ver comigo, tá? Tem a ver comigo. O que é o Pur a Eternos? Né? É uma expressão que vem do latim, que significa criança eterna, tá lá na mitologia. Então a gente tem muito associado, por exemplo, com Dioniso, né? Que é o deus da loucura, o deus do vinho, né? O deus do teatro, que é a criação. Mas a gente também tem outras figuras míticas, a criança, né? Narciso é um jovem eterno. Estou falando de mitologia grega aqui, quem mais? Eros, né? A gente tem vários Purs, então são vários tipos, só que a gente sempre associa com aquele que não quer crescer, que não quer ir para a vida adulta. Porque o Pur, ele tem uma questão muito grande, que é essa busca do que é perfeito, porque o Pur, por ser o arquétipo da criança, ele fica ali naquela coisa original, na fantasia, no que é maravilhoso, no que é gostoso, no que é perfeito. Então, por isso que tem uma nostalgia daquilo que foi, né? Então, tem essa nostalgia, essa busca pelo perfeito. Por isso que muitas vezes não se adequa num relacionamento amoroso, porque está sempre buscando uma imagem daquilo que seria perfeito. Seja projetando essa busca na pessoa com quem você tá, né? No parceiro, na parceira, no parceiro, né? Seja, né, na relação em si, porque às vezes eu vejo defeito na pessoa, ela vem em mim, tudo bem, tá aceitável, mas eu fico idealizando, porque eu vejo aquele casal postando uma foto comendo piquenique na França, debaixo da Torre Eiffel. Aí eu tenho uma amiga que foi com a esposa dela, né, fizeram lá, levaram daqui do Brasil pra França uma cesta dessas de vime, de piquenique, comprar uma toalha caríssima, xadrez, vermelha com xadrez, para fazer um negócio bonito, instagramável, embora ela não use Instagram. Para fazer um negócio bonito.
Levou, botou os lanchinhos, fez tudo e foi pela estrada fora. Chegou lá nos jardins da Torre Eiffel. Tem a seguinte placa: não faça piquenique, tem ratos aqui. E aí, conforme as pessoas passam pelo caminho naqueles jardins, vem os ratões, as ratazanas gigantes fuçando no lixo ali. Então foi à toa. Então, o quanto que a gente idealiza, até por questão de filme, de história, coisas que na verdade não são. Nessas minhas férias forçadas, né, eu viajei para muitos lugares. Eu conheci um canal chamado Rota Livre pelo Mundo, né, da Thaís e do Diego. E esses dois, sim, já tem vídeo há bastante tempo, então assim, entrava aleatoriamente vários vídeos. Aí eles chegaram na Indonésia. Eu olhei e falei assim, gente, Indonésia, vamos que vamos, tudo lindo e tal. Aí eles estavam mostrando as praias da Indonésia e as praias mais bonitas não davam para entrar. As que davam para entrar, eles falaram o seguinte, e acho que eu sou daqui de São Paulo, cresci no litoral de São Paulo, não se ofendam, gente, mas o que ele falou foi o seguinte, as praias de São Paulo são mais bonitas, do estado de São Paulo, do litoral sul, né? Porque o litoral norte é diferente, né? As praias do litoral sul de São Paulo são mais bonitas, né? Então, assim, o quanto que a gente às vezes também vê um frame, um enquadramento de um lugar e acha que é tudo aquilo. Aí eles foram mostrando e de fato as praias pareciam muito com as praias de São Paulo, inclusive areia cinza, aquela água fica mais escura porque a areia mexe na água e tal. Mas eles mostram pra gente assim a realidade dos lugares, né? Então eles estão lá passando de moto na beira-mar, tudo bonito e tal. 2 ruas pra trás, lixo. Aí parece a Índia, sabe aquela coisa da Índia, né? Que é tudo bagunçado, às vezes muito lixo e tudo mais. E a gente fala assim, gente, o quanto que às vezes a gente compra uma foto e cria uma ideia e aquilo não é a realidade. Então é disso que eu tô falando aqui metaforicamente, o quanto que Poor às vezes cria isso, essa idealização e não vai. E às vezes o Poor, ele é um bom aluno, ele quer aprender a fazer, mas o problema é que o Poor vai querer repetir uma receita e não vai dar certo. Não vai dar certo, porque aquele passo a passo deu certo para aquela pessoa naquele contexto, né? E fazia parte do self, do chamado, da história, do mito de significado daquela pessoa. E às vezes aquilo não se encaixa para mim. Ah, mas eu fiz tudo igual. Adoro falar isso, mas eu tô fazendo igual ele fez. Só que o Poor precisa entender que é o seguinte, não é copiar, é se inspirar. É entender qual foi a pegada da pessoa e como que eu vou fazer na minha realidade, né? Então, vamos pensar. Eu adoro dar esse exemplo. Paleta mexicana, que nem existe no México, o tal daquele sorvete de paleta mexicana. Quem lembra aí de uns anos atrás, né? Que surgiu a paleta mexicana, aquele sorvete do tablete, um tijolo gigantesco, uma delícia, cheio de açúcar e gordura, né? Uma delícia, ultraprocessado. Aí a gente comprava e era fila, e mais fila. Tinha fila para comprar sorvete, né? Aí lançaram lojas físicas onde o povo ia, sentava nas mesinhas, tomava 1, 2, 3, aí faziam aquelas taças de sorvete e enfiavam uma paleta de ponta cabeça e tudo mais. Um monte de gente abriu paleteria. Cadê essas paleterias? Não tem. Porque não houve um estudo de mercado, não houve uma adequação. Deu certo pro meu primo que abriu, vou fazer também, né? E aí quebrou. Um monte de gente quebrou, porque investiu num negócio que era a febre do momento, então não era algo sólido. Hoje a gente vê ainda alguns sorvetes, algumas marcas, às vezes você vê isso até comprando na padaria, você não vê mais loja. Eu, pelo menos, não tenho visto loja. Mas você vê, às vezes, na padaria, às vezes até na farmácia. Tem uma farmácia perto de casa que vende sorvete, achei sensacional, vende chocolate, vende um monte de coisa. Né? Aí você vê lá sorvete tipo paleta, né? Então, assim, o quanto que a gente, às vezes, cria uma idealização, e o Poor é essa pessoa da idealização. Em contraponto com o Poor, tem uma figurinha aqui que eu trago no livro também, que é o Cênix, que a gente pode traduzir como o velho sábio, a velha sábia, mas eu boto de maneira mais genérica como o arquétipo da sabedoria, porque ficar falando toda hora, o velho sábio, a velha sábia, me cansa, cansa minha beleza, aliás, eu preciso fazer meus botox,
com a minha amiga Luciene, que vive me chamando e eu fujo, né? Porque eu tenho medo de agulhadas. Mas tá precisando, né, gente? Ó, nem passei pó na cara hoje, ó. Enfim. O Fênix, ou o arquétipo da sabedoria, ele é desenvolvido durante a vida. Aliás, o Puer também, né? Você pode ter idosos com o arquétipo do Puer constelado no complexo do Puer, né? Lá na frente, e você pode ter crianças com complexo de Fênix, aquela criança chata, rígida, né? Pentelha, né? Você pode ter isso. Claro que é mais profundo do que isso que eu tô falando. Mas o Hillman, ele coloca que é um único arquétipo, Puer Fênix, porque os dois operam com polos, com questões positivas e negativas, né, com coisas boas e ruins, né? Então, às vezes, você está lendo o livro do Puer, do James Hillman, ele está descrevendo, aí você lê aquilo, você fala, ele está falando do Fênix, não, ele está falando do Puer. Você fala, nossa, realmente, olhando por essa ótica, criança também tem tudo isso, né? Aí daqui a pouco tá falando do Puer, não, é do Fênix, nossa, também. Então ele coloca como um arquétipo único, Puer Fênix, né? Mas a gente pode destrinchar para entender melhor eles, mas eu acho que sim, olhando hoje, né, às vezes a gente tem quem? Porque se por exemplo, se o Puer tá manifestando na luz, o Fênix ele tá sombrio e devorador. Então aquela pessoa que não consegue o sucesso porque ela tá se cobrando tanto num parâmetro, ou tá se cobrando tanto, se comparando tanto com outras pessoas, ou querendo tanto acertar uma fórmula que não existe, que a fórmula seria uma sabedoria, né? E às vezes você tem também a pessoa que está muito enrijecida, que está precisando mudar na vida, que aquele emprego já não satisfaz mais, aquele ofício já não satisfaz mais. Tem um vídeo no canal sobre divórcio profissional, né? Marcos chegando também, bom dia. E às vezes a gente fica tão preso e tão rígido naquela vontade de mudança, e aí vem de uma maneira sombria esse Puer. Como? Né? Passando rasteira na gente. Como? Um Puer trickster, um adoecimento, um apaixonamento. Eu tô casado há 25 anos e me apaixono por uma pessoa que às vezes é 15 anos mais nova do que eu. Por quê? Porque o frescor de vida daquela pessoa, não que isso não possa existir, tá? E nem tudo é a interpretação psicológica, tá? Nem tudo é ampliação psicológica. Mas às vezes aquele frescor daquela pessoa ativa algo aqui dentro, esse frescor que está perdido, que também precisa ser ativado. Por isso que muitas vezes a pessoa, quando chega lá na metanoia, ou não só o Puer, muitas vezes quando a pessoa chega na metanoia, na crise da meia-idade, ela vai buscar coisas novas, porque ela precisa de flexibilidade, precisa conhecer coisas novas, porque ela ficou muito sectária, muito presa, muito enrijecida, muito engessada ali em algumas coisas, e isso não faz bem. A gente não pode esquecer que a polarização, essa unilateralidade, destrói nossa vida, destrói nossa experiência, destrói nossa individuação. E a gente não pode esquecer um conceito importantíssimo, que é a tal da enantiodromia, que às vezes eu estou num polo e vou para o outro, né? Às vezes eu estou tão rígido, e aí eu meto foda-se e jogo tudo para cima e deixo tudo para trás, aí não paga minha conta. Enfim, tem uma série de coisas. Tudo bem até aqui, gente? Vocês vão perguntando. Quem tá vendo a gravação pode mandar pergunta na caixinha aqui embaixo. Pode me chamar na DM também no Instagram, né? Rodrigo César Psi. E que mais? Eu acho que assim, é um livro que eu fiz com muito carinho. Eu procurei trazer ele para uma linguagem mais coloquial. O primeiro capítulo tem apresentação, tem introdução, mas o primeiro capítulo eu acho que ele é muito mais técnico, mas não pulem esse primeiro capítulo. Eu tentei digerir ele, deixar ele da forma mais compreensível para o grande público, mas eu precisei introduzir esses termos técnicos para que a gente conseguisse estabelecer um diálogo, até mesmo para profissionais que queiram entender um pouquinho mais a psicologia analítica. Eu procurei deixar de uma maneira mais didática, uma maneira mais acessível. Claro que, tendo dúvida, recorra à obra do Jung, recorra a von Franz, recorra ao Hillman, né? Vão ler os autores que já estão lá há bastante tempo falando sobre. Mas eu procuro dar uma mastigadinha ali para o pessoal não estranhar. Porque muitas vezes a gente fala de ego, né? Na psicologia analítica, as pessoas têm muito forte a ideia de ego do Freud.
ou a gente fala de inconsciente, a pessoa também tem a ideia muito forte do inconsciente do Freud. A gente fala de sonho e as pessoas também têm muito presente a ideia do sonho do Freud, que é uma interpretação. Na psicologia analítica, a gente vai entender isso como uma ampliação do inconsciente, né? De um recado que esse self buscou passar pra gente através do sonho, da sincronicidade, de um sintoma, de um adoecimento, de uma expressão criativa, né? O que isso quer dizer para o nosso processo como um todo? Como que a gente pode ampliar isso? Como é que a gente pode entender e utilizar isso de uma maneira mais ampla? Então, na psicologia analítica, para a gente interessa muito mais o para que eu sonhei isso do que o porquê eu sonhei isso. Para que essa doença me apareceu do que por que essa doença me apareceu. Como que isso vai me transformar? Como que isso vai trazer para mim esse terceiro elemento, que é a função transcendente, né? Que é essa simbolização dessa experiência, essa ampliação através dessa simbolização dessa experiência, né? Então, assim, coisas que se repetem na nossa vida querem dizer alguma coisa, que a gente precisa olhar de alguma forma para isso, né? Então, vamos pensando nessas camadas todas, né? É muito importante porque a maior parte da bibliografia sobre Puer, sobre metanoia, está escrita de 70 anos para cá, 80 anos para cá. Tem muita coisa lá da década de 40, de 50, de 70, né? Que era um outro mundo, onde até a questão financeira era diferente. E até o jeito de levar a vida era diferente. Porque se a gente pensa assim, metanoia como esse marco que identifica a passagem da primeira metade da vida para a segunda metade da vida, né? Qual é esse marco? Essa preocupação com o ser. Porque a primeira metade da vida, naquela época, era muito mais voltada para o ter. Vou construir patrimônio, família, profissão, ter uma reservinha aqui, uma ali. Via de regra, isso não se aplica a todo mundo, mas é muito mais essa preocupação com a sobrevivência, né? E aí, a metade da vida vira aquilo assim, tá, conquistei, e agora o que é que eu sou? Parece um discurso elitista, mas não é, tá? Não é só quem tem um patrimônio, quem tem sua casinha comprada, não é só sobre isso, é muitas outras coisas também. E aí, essa preocupação com o ser, o que eu tô fazendo? Dom Covim, Pom Covô, o que eu sou? Né? O que eu tô fazendo? O que eu tô contribuindo? Para algumas pessoas esse legado é somente, graças a Deus, pelo menos, a autoconsciência, porque eu paro de jogar meu lixo interno nos outros, nas projeções que eu jogo por aí. O que mais estamos vendo recentemente, quando se diz de política nesse país.com.br, é justamente o lixo que se joga nos outros, lixo interno. E o Jung fala sobre isso no livro Presente e Futuro. Eu tenho um vídeo no canal diretamente sobre Presente e Futuro. Tenho uma live, tem 2 lives, acho que, sobre Presente e Futuro. Só jogar Presente e Futuro lá no meu YouTube que vocês vão achar. Além do que, tem o audiolivro do Presente e Futuro, super tranquilo de ouvir, no YouTube. Então, digita lá, é rápido, é um livro curto, tranquilo de ouvir e de entender. O quanto que as coisas se repetem pelo contágio psíquico na sociedade. Então, se eu estou adoecido, de repente eu adoeço psiquicamente quem está ao meu redor. Que é aquilo que a gente vê por aí, né? Uma pessoa polariza numa questão política e joga seu lixo interno nos que estão aqui. E esses que estão aqui, ai que delícia, vamos lá. Então cria-se uma massa, um comportamento coletivo que é difícil. E isso só se muda, como Jung coloca, em 1960. Ele coloca que isso só se muda conforme cada um vai tomando a sua própria autoconsciência. Então isso também já seria uma espécie de legado, né? Importantíssimo. E o Jung coloca lá em 1960 coisas que a gente está vivendo agora. Por isso que ele fala presente e futuro, porque é algo que se repete. E ele traz naquele livro, ele menciona indiretamente o nazismo, mas ele menciona literalmente o Império Romano. Ele vai colocando como que essas coisas se repetem nesse eleger um representante, porque eu jogo para esse representante a responsabilidade que é minha. Não vai funcionar, porque aquele cara não vai dar conta. E aí eu cobro ele e vou pro posto dele. E assim o ciclo vai, sendo que eu esqueço de pegar a minha responsabilidade. Esse é um comportamento pueril. Eu falo sobre isso
né, sobre a frustração. Tem um vídeo que eu falo sobre frustração no canal, que eu falo exatamente sobre isso, que eu tive que regravar o vídeo, porque a primeira versão daquele vídeo ficou um pouco tanto inflamada, porque foi num período muito crítico no nosso país. A hora que eu fui editar, eu falei assim, não é hora de botar esse vídeo no ar. Regravei. O Célio. Tenho assistido vídeos que falam sobre a sombra ser a chave para a transformação. Rodrigo, poderia falar a respeito? Sim, é sobre isso aqui que nós estamos falando. Eu vou me aprofundar nisso, que é uma das questões que eu quero trazer aqui para vocês. A sombra, bom, vamos lá. Nossa psique, ela é formada pelo um dos elementos é o inconsciente coletivo. Dentro desse inconsciente coletivo temos todos os arquétipos, que são todas as formas possíveis de comportamento. Todas. Dá para enumerar? Não. Existem tantos arquétipos quanto existem situações e comportamentos humanos. Mãe. Quantas formas de mãe existem? Muitas. A nutridora, a devoradora e por aí vai. Pai. Pai ausente, pai presente, pai não sei o que, pai não sei o que lá. Irmão. Estamos falando só de vínculos familiares. Vovó, bisavô, tio. Estamos falando de vínculos familiares. Namorado, flerte, conversante, ficante. Eu acho muito interessante agora ter os conversantes, os visualizantes, que são aqueles que visualizam os stories, né? São comportamentos muito semelhantes, mas temos outros, a raiva, o ódio, o amor e essas diversas facetas, tudo isso, cada um desses comportamentos, gente, o ódio, o amor, a inveja e tudo mais, tudo isso é arquétipo. Mas vamos pensar neles como um guarda-chuva, o amor, um guarda-chuva. Cada vareta desse guarda-chuva é um tipo de amor. O amor fraterno, o amor materno, o amor paterno, o amor avoengo. Olha que palavra linda, avoengo. Gostaram dessa palavra? O amor romântico, o amor enciumado e por aí vai. É um guarda-chuva de infinitas varetas, né? Cada um desses tipos de amor, ele tem um padrão, como se fosse um algoritmo. Isso é arquétipo, tá? Temos um grande arquétipo e suas ramificações que também são arquétipos por sua vez. Esses arquétipos todos, temos tudo. Vamos pensar numa mão. Várias sementes lá dentro. É tudo isso, todas aquelas sementes. Nossa psique é esse mamão cheio, o inconsciente coletivo é esse mamão cheio de semente. Se eu plantar essa semente de mamão aqui no Brasil, na Tailândia, talvez na Europa, não sei se vai em todo lugar, o mamão vai vingar. Mas é mamão. Isso é arquétipo. Por isso que é inconsciente coletivo. É igual para todo mundo. Tem suas diferenças entre culturas. Algumas peculiaridades entre culturas. Mas a estrutura básica é a mesma. Então, isso é arquétipo. Eles agem como na gente? Eles modificam o nosso comportamento. Porque eles são um padrão. Mas eu me deparo com uma situação e a nossa psique ela evoca essa forma de reação diante daquilo, e aquilo vira uma ação. Se esse arquétipo, se eu tive uma situação que me foi traumática, esse arquétipo ele entra em ação de uma forma que a gente chama complexo. Ele constelou um complexo. Constelando esse complexo, ele vai ter uma forma muito peculiar e às vezes eu não tenho consciência desse complexo constelado. E aí, é aquela história da música, o ódio segue e você não percebe. O complexo entra em ação e a gente muitas vezes não percebe. Quando ele está dessa forma, a gente diz, quando ele está inconsciente, a gente diz que ele está sombrio. Ou seja, eu não tenho consciência, porque a sombra é, por definição, inconsciente. Tudo que é sombra, aspecto sombrio, é inconsciente. Então, de repente, eu sou uma pessoa muito tímida. A minha sombra, um aspecto sombrio, é a expansividade, a comunicação, a pessoa extrovertida. Não um tipo extrovertido, né? Mas uma pessoa mais interativa, né? Então, essa é a sombra que eu precisaria para viver bem, talvez, seria interessante
é eu trazer ela para consciência. Então, nesse sentido que a sombra é a chave para a transformação, porque eu vou tomando consciência daquilo que eu não tenho consciência. Vamos lá, pessoas que são às vezes obesas e projetam o seu corpo magro, né, a sua transformação para um peso mais, digamos assim, sem ser gordofóbico, né, mas um peso que traria melhores questões para o corpo dela, não estaria ali com esteatose hepática, alguns parâmetros de saúde também estariam melhores e tudo mais. Então ela projeta isso geralmente em quem? Em quem é uma diva, um divo fitness, que é mega, é o oposto, né? E aí eu me comparo com aquilo, e eu não vou alcançar aquilo, porque não é a minha, mas eu não encontro o meio do caminho. Às vezes eu encontro o meio do caminho, mas aí eu acabo endeusando aquela pessoa sem saber que eu também tenho uma maromba dentro de mim, né? E todos nós temos um maromba, mas às vezes ele não age, né? De que forma? Se eu pegar aquele mesmo mamão, plantar na minha casa, plantar na tua casa, se você mora na praia, se você mora no interior, na ABC, na Tailândia, se você mora na Europa, qual solo você plantar, ele vai nascer um mamoeiro, mas ele vai agir vai crescer de uma determinada maneira, de acordo com o nutriente do solo. O café é muito isso, né? Quando você vai no mercado e você vê lá, café do Cerrado Mineiro, café da Alta Mogiana, café do Peru, da Colômbia, não sei o que, tudo isso varia o que? É café. Não só, às vezes, o subtipo do grão, né? A espécie do grão, mas também a característica do solo. Pode ter um catuí vermelho plantado em 2 regiões, mas o solo, a altitude, como foi o clima durante esse café, tudo isso é igualzinho a gente. Temos todos os arquétipos na nossa psique, aqueles mais nobres e os mais horrorosos. Por que de repente, quando eu sou assaltado, eu reajo de uma maneira muito agressiva e outra pessoa não? Porque minha psique entrou de acordo com isso. Então é fácil falar, não reaja, mas na hora não dá para saber o que vai acontecer, né? E o complexo, ele entra em ação quando eu estou vivenciando uma situação igual ou muito semelhante, ou que eu acho que seja semelhante. Só que quando o complexo está ativo, o complexo ele é autônomo dentro da nossa psique. Ele é como se fosse uma outra personalidade dentro da nossa personalidade. Então, o que acontece? Aie, que saudade de você, gata. Beijo. Ele entra em ação de acordo com aquela situação. E aí eu não percebo. Sabe quando a gente fala assim, fulano tá agindo de uma forma que nem parece ele? Provavelmente ali tem um complexo atuando, né? Então, quando a gente começa a tomar consciência da sombra, a gente vê não só a minha sombra negativa, aquilo que eu não tenho consciência, né, de coisas ruins. Nossa, eu sou uma pessoa muito invejosa, mas imagina que eu vou falar que eu sou invejosa. Eu sou uma pessoa muito biscate. Muito biscate. Sou uma pessoa assim, só que eu não admito, né? Aí eu jogo isso pra sombra daquela forma repressiva, né? Não admito em mim, então não sou biscate. Então eu vou pousar de bons costumes e vou recriminar todo mundo que seja ali um pouco mais aceso, né? E daí a gente tem essa questão sombria aparecendo também, porque quando eu tomo consciência disso, eu entro em paz com a minha biscate interior. Eu preciso ser a biscate que eu imagino que eu seja? Não, né? Mas eu tô ali lidando bem com isso. Eu acho curioso como algumas projeções vêm em cima de mim, porque eu sou psicólogo, né? Então se cria um imaginário do que seja um raio de um psicólogo, não é verdade? O psicólogo tem 6, o psicólogo tem... né? Mas aí aparece aqui na tua frente um cara tatuado no pescoço com tatuagens lindas de Jean Love, tatuado aqui. Olha que linda essa rosa. Eu amo flores, gente. Minha avó tinha jardins e jardins. Essa mesma avó daqui, né, ela... Aí eu tenho uma tatuagem aqui no ombro, assim, ó, toda de flores, tal. O Rebel Heart da Madonna também, que era minha diva. Essa aqui não é uma rosa, tá, gente? Essa aqui é uma peônia. Peônia, tá? Linda também.
Fruto da inveja, da tatuagem da inveja. O Federico De Vito, ele apareceu com uma tatuagem assim, eu falei, gente, que linda, encaixou tão bonitinho na mão. E minha tatuadora foi uma peônia, a gente procurou uma peônia bem bonita, que ficou bem bonita na minha mão também. Olha que traço, gente. Olha só que coisa linda. Mas eu lido bem com isso, porque a minha inveja não é destrutiva. Então, assim, dentro daquele guarda-chuva tem vários tipos de inveja. Como que eu lido com a inveja? Porque a inveja também às vezes pode ser um parâmetro pra gente buscar algo, inspirador pra gente buscar algo. O problema é quando a gente entra naquela ambição desmedida que a gente quer destruir o que é do outro, né? Então, assim, nesse caminho do sucesso profissional, quantas vezes a gente fica com a inveja e a gente não progride porque a gente tá com inveja e a gente não admite, porque inveja é um pecado capital. Imagina que eu tenho inveja. Eu falo até que é uma inveja branca. Imagina o que é uma expressão racista, considerada uma expressão racista hoje em dia. Né? Então, assim, o quanto que a gente às vezes precisa se permitir ousar e enfrentar a sombra, porque o autoconhecimento, galera, só começa quando eu decido, quando eu assino o contrato comigo mesmo, falo assim, eu vou olhar para minha sombra, que é aquilo que eu não conheço sobre mim, ou que eu faço uma ideia. Só que a sombra tem os aspectos negativos, mas também tem as potencialidades. Então, quantas vezes eu não me acho capaz de superar uma situação e eu sou capaz? Nas fotos que eu levei lá no sábado, eu me deparei com uma curiosidade. Quando eu espalhei todas elas, assim, porque naquela live eu fui mostrando uma a uma, né? Mas quando eu espalhei todas elas, eu olhei que a maioria era selfie. Eu falei assim, entendo o que eu botei essas selfies aqui. Né? O selfie não é selfie de foto, tá, gente? Embora selfie é de si mesmo, né? Mas eram selfies. E eu olhei para aquela trajetória de fotos que eu coloquei, e tinham outras pessoas, não eram selfies só minhas, né? Só eu no foco, tinha outras pessoas também. Porque dentro do meu processo, eu precisei fortalecer o Rodrigo César, né? Então, assim, eu era um menino muito tímido. Todo mundo fala, né? Nossa, Rodrigo, quem te viu uns anos atrás não disse que você seria essa pessoa de tão comunicativa. Embora eu sempre dei aula, sempre dei palestra, sempre dei terapia em grupo, mas hoje eu sou diferente, né? Se você pegar os primeiros vídeos do canal, os mais antigos, e pegar os mais recentes, você vai falar, quem é essa pessoa? Porque, de fato, existe ali um crescimento interno, uma lapidação das potencialidades. E o canal surgiu, porque eu também sou ator e dramaturgo, o canal surgiu depois de que eu fui fazer um teste para um comercial para TV. Comercial não, para uma série. Não, comercial. Fui fazer um teste pro comercial e saí horrorizado que eu não consegui fazer aquilo bem. Elogiaram. Mas a gente às vezes tem aquela crítica, né? Mas eu não peguei o comercial, enfim. Diferente da série. Ai, que frustração, gente. Eu passei pra fazer uma série, mas aí, né, que a série foi cancelada porque entrou a pandemia. Mas tudo bem, não era pra ser. Mas surgiu o seguinte, a necessidade de eu melhorar a minha comunicação. Então eu fui fazendo um teste, né? Nesse Instagram aqui do Rodrigo, eu lancei uns vídeos que eu já tirei do ar, porque eram vídeos muito ruins, mas eu fui lançando vídeos curtos porque eu não tinha uma grande audiência aqui, mas eu precisava treinar a edição, falar, roteiro, essas coisas todas. Então eu lancei alguns vídeos, aqui uma sequência de uns 5 vídeos aqui, e depois eu criei o YouTube, que também tem ali uns vídeos que são bem, que eu considero bem difíceis, né? Mas, por exemplo, um dos vídeos que eu gravei com mais cansaço na minha vida, que eu tava exausto, era uma sexta-feira, eu tava exausto, precisava lançar um vídeo no sábado, que naquela época eu lançava 3 vídeos por semana, e aí eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer aqui da minha vida? Eu tava exausto, aí eu gravei um vídeo de metanoia, pensando neste trabalho. Gravei um vídeo de 10 minutos de metanoia, e é o vídeo mais visto do canal. É um vídeo assim que hoje ele foi redescoberto, né? De uns 2 anos pra cá ele foi descoberto. Então ele tá, a última vez que eu vi, acho que ele tava com 16 mil visualizações, 15 mil, sei lá, 14 mil, alguma coisa assim. E cada vez aumenta, e cada vez mais gente visualiza e comenta. Por quê? A metanoia, ela vai atingindo todos nós. Essa crise da meia-idade, né? Que tem esse jargão, crise da meia-idade, né? Agora vou pintar o cabelo e vou comprar um carro conversível. Não é disso só que nós estamos falando, porque não é esse o objetivo.
Mas quando eu pinto o cabelo e busco um carro conversível, estou fazendo um contato com o meu eu mais jovem. Esse meu eu que busca uma transformação num carro conversível, ele me conduz para algum lugar. Tô falando do estereótipo, tá, gente? Aqui, metaforicamente, tá? Não é todo mundo que vai fazer isso, mas porque não é esse o objetivo. Mas metaforicamente, esse carro conversível, ele me guia para algum lugar, e sem essa capota, eu consigo ver o quê? Aquilo que a gente falou no comecinho da live, os horizontes. Então, eu sempre busco muito com os meus clientes qual é o seu horizonte? O que você visualiza para a sua vida? O que você visualiza para os próximos anos, para os próximos meses? E às vezes não visualiza nada, porque está muito encalacrado, está muito dentro de uma situação difícil, e a gente precisa sair disso. A gente precisa fazer essa transformação, buscar esse terceiro elemento, né? Então, esse terceiro elemento às vezes está na sombra. Voltando à pergunta do querido Célio, né? Às vezes o terceiro elemento está na sombra e eu preciso descobrir isso, está inconsciente. E às vezes a resposta já veio através de sonho, mas muita gente tem preguiça de anotar sonho. E aí eu digo não só para os meus queridos lindos pacientes, que muitos são bem disciplinados, mas também tem um ou outro que não é, né? E se você está assistindo, você sabe que é para você, né, criatura? Não estou incorrendo em falta ética. Estou fazendo uma ação terapêutica. O pai brigando com o filho, né? Ou com a filha, vai saber, né? Mas enfim, o quanto que a gente muitas vezes ignora possibilidades que a gente não considera importante. Sonhos são recados importantíssimos. Eu menciono sonhos aqui, o sonhário, né? Que é o diário de sonhos, né? E sonhos, não só esses sonhos sonhados durante a noite ou durante o dia, mas também esses sonhos que eu tenho para a minha vida, que eu almejo para a minha vida. E como é que eu operacionalizo isso? E se eu estou diante de uma dificuldade social, né? É o que eu sempre falo, né? Tem gente que fala, mas o fulano conseguiu, bom para ele. Mas essa é a exceção, não dá para romantizar todo mundo dessa forma. Mas o que você faz? Você fica 4 horas na condução, ou 3 para ir, 3 para voltar, 1 para ir, 1 para voltar. E o que você está fazendo nisso? Por que você não lê um livro? Por quê, meu anjo? Simplesmente, às vezes, a pessoa não consegue nem se estabelecer dentro da condução de tão cheia que é. Ela não pode tirar o celular para ouvir um e-book, porque ela pode ser roubada. Ela não pode, muitas vezes, parar para abrir um lindo livro, né? Para ler, porque está desviando do assediador, da goteira, né? Porque fica 3 horas, você não tá num trem, num trem, como chama aqueles trens velozes que tem por aí, né, no Japão, na França. Você não tá nesse trem bala, você não tá no trem bala com os campos verdejantes de oliveiras de um lado e trigo do outro. E se tiver, ótimo, aí você aproveita isso, mas a maioria não tá assim. Então não dá pra gente balizar, dizer que é falta de vontade, falta de esforço. A gente precisa ter noção. E esse é um recadinho que eu dou para terapeutas, que muitas vezes ficam reproduzindo um discurso meritocrático. Eu tenho uma conhecida que em 2018, ainda bem que a gente rompeu, acho que a gente rompeu no comecinho de 2019, mas ela tem muito esse discurso, eu tenho dó dos pacientes. Tenho dó. Fala mal da coleguinha. Por quê? Porque ela, do alto de sua sacada do 7º andar, ela vê o mundo de uma maneira diferente, né? O mundo é bem diferente do alto de uma sacada da sacada do 7º andar, né? É bem diferente. Ainda mais no bairro que mora, né? Porque mora perto de um lugar que vai muita gente pobre, mas a visão que tem lá de cima é outra, né? Aquela história da pirâmide, né? Quem tá no topo, né? E aí quem tá lá embaixo. E aí, às vezes, surge a seguinte pergunta, eu quero finalizar a live falando sobre isso, porque entra naquela questão do ser e do ter. Muitas vezes a pessoa, antigamente, né, que eu não concluí o pensamento, antigamente ela passou a primeira parte da vida pensando nesse ter, carreira, faculdade, formação, essas coisas todas, não se preocupou com o ser. Por isso que o ser aparece, essa parte, às vezes até preocupação espiritual, aparece nessa crise da metanoia. Mas muitas vezes o jovem já se preocupa com isso antes, com militância, seja
com posicionamento, seja com religião, seja a pessoa já o ser já chegou muito mais cedo na vida dessa pessoa. Só que ela tem uma dificuldade do ter, porque as faculdades não ensinam como você empreender dentro da profissão, não ensinam como você prospectar cliente dentro da profissão, não ensinam como você vai pensar o plano de carreira ou anti-carreira, porque carreira é uma linha reta, né? Tem vídeo disso no canal. Carreira é uma linha reta e a gente nem sempre vai ter, aliás, nunca, creio, não vou exagerar, não vou generalizar com esse nunca, mas creio que na maioria das vezes não dá pra gente ter uma carreira, é uma anti-carreira cheia de bifurcações, por onde que eu vou? E lidar com isso é muito difícil, e o Poor que idealiza a perfeição quebra e não cria estofo, não fica escaldado para lidar com isso, né? Não cria sabedoria. Então, assim, para finalizar com essa questão social também que eu tenho, e quem tiver dúvida já escreve aqui no chat, já manda aqui para mim que eu já respondo. Às vezes as pessoas perguntam assim: quem é pobre, muito pobre, consegue ter chamado? Consegue ter vocação? Consegue exercer? Tem uma fala que diz: todo dia morre um talento na favela. Eu não sei quem é o autor, eu adoraria saber para acreditar corretamente, mas essa máxima é verdadeira, infelizmente, né? Por quê? Várias questões sociais, porque não depende só do esforço. Depende de conexões, de nepotismo, às vezes de sorte. São tantos fatores, mas ainda assim eu defendo. Qual é a função transcendente? O que dá para ser feito? Como que dá para ser feito? Por isso que eu acho que é importante termos psicólogos, para quem também não tem dinheiro para pagar. Psicólogos que façam atendimentos sociais, ou então que façam preços sociais, psicólogos que lutem. Nós, psicólogos, devemos lutar para termos mais psicólogos no SUS. Se não formos nós que vamos lutar por isso, quem vai lutar? Ninguém, né? Então, assim, quando a gente conversar com o nosso querido conselho, a gente cobrar uma posição para inserção de psicólogos em escolas, em SUS, né? Em convênios, porque os convênios estão na lástima e pagando bem, né? Porque pagar R$6 por sessão para o psicólogo, isso é uma afronta. De tanto que a gente precisa trabalhar, pagar imposto e se especializar e tudo mais. Psicólogos também deveriam existir, assim como existe uma lei que fala que empresas com tantos funcionários precisa ter médico, também devia ter a figura do psicólogo, e não para fazer só seleção e recrutamento e muitas vezes treinamento, às vezes nem isso, às vezes tem psicólogo fazendo folha de pagamento. Ó céus! Mas também para cuidar da saúde mental dessas pessoas. Não é toda abordagem psicológica que é estritamente transferencial, que eu não posso saber nada da vida da pessoa, que eu não tenho que ter nenhum contato, aquela que entra por uma porta e sai pela outra do consultório para encontrar quem está na recepção. Não é toda técnica que é assim. Muitas técnicas não são. A psicologia junguiana ela não é assim. Outras também não são transferenciais, né? Porque as que consideram transferência, que eu me recordo agora, acho que é só psicanálise e psicologia analítica, né? Talvez outras aí. Mas a maioria não trabalha com isso. Então, o que o psicólogo pode fazer? É tão bonito falar que promove a saúde mental, né? Setembro Amarelo, vamos! E cadê? Nós, em parceria com os conselhos regional e federal, com sindicato, que a função do sindicato não é só a gente conseguir ter uma carteirinha do SESC e uma colônia de férias, né? É a gente lutar pela classe também. Lutar pela classe também significa buscar inserir psicólogo em outros contextos. O quanto se ganha com o processo terapêutico. Por isso que terapia ela não é custo, ela é investimento, né? O quanto que eu ganho, às vezes financeiramente. Eu tenho um paciente que esses dias me deu um feedback assim: depois que eu comecei a terapia, eu aumentei bem o meu faturamento, porque ele passou a ampliar, não fui eu, ele passou a ampliar, só que a partir da conversa na terapia ele começou a ampliar as possibilidades dele. Isso foi sensacional. Conversamos algumas coisas também de modus operandi também, assim como uma orientação, mas principalmente ele foi chegando ali
no desenvolvimento do serviço dele. Maravilhoso esse feedback, né? Agora, o quanto a gente ganha com o processo terapêutico? O quanto que as empresas ganhariam com uma consultoria psicológica? O quanto? Fica aí o questionamento. Porque muitas vezes a pessoa que está aqui, um poor, que às vezes teve um sucesso financeiro, sucesso dentro da empresa, mas o quanto que a gestão dele pode ser melhorada, né? Se ele se trabalhar e se ele pensar a empresa também como um organismo vivo, psicológico. Porque as empresas também são clientes de psicólogos. Lá o meu professor Johannes, no 3º ano, ele perguntou assim, quem é a cliente do psicóloga? O Johannes, meu querido Johannes, que Deus o tenha, né? Ele era importado, não lembro a nacionalidade dele agora. Mas o Johannes, ele explicou e eu assim pensando, quem que é o cliente do psicólogo, né? Eu assim pensando, sei lá, o autista, o casal, não sei o que lá. Ele, não! A cliente da psicóloga é indivíduo, organização, instituição, tudo. Porque onde há comportamento, há campo para o psicólogo. O Célio falando, tudo essa live, não tá, menina? Agora, eu comecei a ler o texto aqui, eu me assustei, eu falei assim, gente, psicografei, né? Tem coisa muito boa. Mas o auge pra mim foi saber que quem corrigiu a minha monografia, que foi a Luciana Antonioli, eu vou me gabar aqui, foi a Luciana Antonioli, e ela cita, na aula dela, ela cita a minha monografia, né? E eu fico assim, gente... Só que ela tem uma questão, né, gente? Eu sempre... Nome completo, Rodrigo César Casemiro, mas hoje eu uso mais Rodrigo César, pelo ator, pelo dramaturgo e também como psicólogo hoje eu fortaleço esse nome, Rodrigo César, né? E ela bota o Casemiro, né? Eu falo, quem é Casemiro? Ela é você. Assim, bota César, não dá porque foi publicado na época como Casemiro, né? Mas agora aqui tá Rodrigo César, sou eu mesmo. Mas é muito gostoso a gente se doar. Esse livro, ele é fruto também de uma transformação pessoal, né? A gente, junguianamente falando, a gente busca muito trabalhar também as nossas dores e a gente ampliar isso com um olhar psicológico também, porque a gente é sujeito e objeto ao mesmo tempo, o tempo todo na vida. Mesmo o cliente ali do outro lado, a gente também tem o nosso referencial, porque é o vaso alquímico dessa transformação de ambos. Eu preciso ir, que eu tenho um compromisso agora às 11 horas, mas eu quero deixar um beijo para vocês, agradecer de verdade essa live. Tô muito feliz com isso tudo. Muito feliz com a presença de vocês. O link, eu vou deixar no Linktree. Se não tiver no Linktree ainda, entra lá na Amazon, coloca Rodrigo César já aparece o nome. Tem um outro livro, a minha dramaturgia tá gratuita também. Lembrando que temos aí os trabalhos, né? A jornada para psicólogos iniciantes, onde a gente vai implementar o consultório de psicologia. Temos aí também a terapia breve para planejar o próximo ano com 10 sessões, sejam semanais ou quinzenais. E é isso. Quero agradecer a presença de vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje, tomando um cappuccino, que está na metade, um suquinho que está na metade também. Mas a presença de vocês é completa e está aqui no meu coração, tá bom? Quero agradecer demais. Um beijo enorme. Mandem perguntas, mandem dúvidas. Espero que eu tenha trazido um pouco dessa compreensão. O último capítulo chama Ampliação para Tessitura, ou seja, a gente vai tecer algo, a gente vai puxar fios e tecer, como diz a minha linda Adélia Nicoletti, e a gente está tecendo sempre porque o trabalho ele é contínuo. Isso aqui é uma peça de um quebra-cabeça, que é a minha visão. Então complementem, vão atrás das de vocês, ampliem, escrevam, tem um caderninho para anotar insights, né? E anotem os sonhos. Beijo, lindos! Olha essa camisa linda, com Rebel Heart, assim, e o psicólogo mostrando o psicólogo com a camisa aberta até aqui, né? Enfim, é a personalidade. Não diz o Jung que o principal fator da terapia é a personalidade do analista? Prazer, Rodrigo César. Um palhaço que finge ser narcisista e que talvez seja. Beijo, tchau!